Amado povo de Deus, povo santo do Senhor, graça e paz da parte de Deus vos sejam multiplicados. Louvamos o nome do nosso Deus por estarmos nessa noite aqui, para adorarmos o nome do nosso bondoso Senhor. Estivemos aí nesse final de semana, num acampamento com jovens que, por sinal, foi uma grande bênção, onde passamos ali a sexta, o sábado e hoje, até a tarde, adorando a Deus, sendo alimentados pela sua palavra, e assim nós voltamos, não é? Graças a Deus, bem fortalecidos pela palavra do Senhor que ali foi pregada durante esses dias. Nós adoramos a Deus ali, nós aprendemos da palavra do Senhor, foi de fato uma grande bênção. E ali estivemos orando também, claro, pelos irmãos, pela igreja, por aqueles que não puderam ir, por aqueles que estavam aqui. E, como de costume, nós sempre estivemos ali, tendo nosso tempo de oração pela igreja do Senhor. É claro que o acampamento seria até a terça-feira, mas por conta da questão dos decretos, tivemos que ficar até hoje. Estamos aqui para encerrarmos esse momento. O acampamento começou na sexta e a proposta era que ele se encerraria no domingo, aqui na igreja, onde nós estaremos falando ainda sobre o tema do acampamento. Estaremos daqui a alguns instantes trazendo a mensagem sobre as marcas do discípulo de Cristo, que foi o tema que nós tratamos ali no acampamento. Vamos então iniciar o nosso culto de adoração ao nosso bendito Deus. Ele está aqui entre nós com o seu Santo Espírito, e nós temos essa certeza porque a sua palavra nos garante isso. Então nós vamos nos colocar de pé nesse momento. Nós vamos ler a palavra do nosso bendito Deus. Eu convido você a abrir a palavra do Senhor no Salmo de número 98, e nós vamos fazer uma leitura neste Salmo de forma alternada. Leia juntamente comigo, minha irmã, meu irmão, todos vocês. Vamos, em reverência à santa palavra do Senhor, nos colocar de pé, para a gente então fazer a leitura da santa palavra do nosso bendito Deus. Vamos ler a palavra do Senhor. A justiça do Senhor, diz o texto: cantai ao Senhor um cântico novo, porque Ele tem feito maravilhas, a sua destra e o seu braço santo lhe alcançaram a vitória. A igreja lê o outro versículo. Lembrou-se de sua misericórdia e da sua fidelidade para com a casa de Israel. Todos os confins da terra viram a salvação do nosso Deus. Cantai com harpa louvores ao Senhor, com harpa e voz de canto. Ruja o mar e a sua plenitude, o mundo e os que nele habitam. Na presença do Senhor, porque Ele vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com equidade. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ser elevados a Deus em uma oração. Vamos orar ao nosso querido Senhor. Pai querido, obrigado por essa noite maravilhosa. Obrigado porque o Senhor trouxe os irmãos que aqui estão, está trazendo outros ainda até este local reservado, consagrado para o culto ao teu santo nome, Pai. Nós aqui estamos para te adorar, estamos para te exaltar, estamos para te bendizer. Viemos aqui com esse propósito. Ó Senhor Deus querido, que nossos louvores cheguem até a tua presença, que a palavra fale aos nossos corações e assim sejamos instruídos com as verdades da tua Escritura. Assim oramos, exaltando o teu nome, te glorificando
e te bendizendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amados de Deus, convido os amados irmãos a tomarem assento. Nós vamos ler mais um texto para um momento de contrição, antes de iniciarmos o momento de nosso louvor. Eu queria então conversar, eu queria então ler com vocês o texto que se encontra no Salmo 32, esse salmo de contrição. O salmista Davi se dirige a Deus reconhecendo a sua condição de pecador. Quando nós temos na igreja esse momento de contrição, é o momento em que nós reconhecemos que estamos diante de um Deus que é santo, 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 e nós somos pecadores, carentes da sua graça, da sua misericórdia. E assim como o salmista Davi, que reconheceu o seu estado diante do Senhor e a ele se dirigiu rogando o seu perdão. Caso você tenha chegado aqui, seu coração está ferido, alguma coisa tem te incomodado, você não está bem espiritualmente, Deus te dá a oportunidade da reconciliação. Ele recebe você por meio da sua oração e aceita o seu pedido de perdão. O Salmo 32 diz: bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia, porque a tua mão pesava de noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado e a minha iniquidade não mais ocultei, disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não me atingirão. Tu és o meu esconderijo, tu me preservas da tribulação, me cercas de alegres cantos de livramento. Instruir-te-ei, te ensinarei o caminho que deves seguir, e sob as minhas vistas te darei conselho. Não sejas como cavalo ou mula sem entendimento, os quais com freios e cabrestos são dominados. De outra sorte não te obedecem. Muito sofrimento terá de cumprir o ímpio, mas o que confia no Senhor, a misericórdia o assistirá. Alegrai-vos no Senhor e regozijai-vos, ó justos, exultai vós todos que sois retos de coração. Vamos, então, meus amados e minhas amadas, ter um momento de oração silenciosa. Você aí onde estiver, queria convidar você a falar com o seu Deus, falar com o nosso Deus, pedindo a Ele o perdão pelos nossos pecados, rogando a Ele suas misericórdias sobre nossas vidas e, acima de tudo, pedindo a Deus que aceite a nossa adoração logo mais, que estaremos prestando a Ele por meio dos nossos cânticos congregacionais. Vamos orar silenciosamente ao nosso Deus. Depois de alguns instantes, peço ao Júnior que faça uma oração agradecendo a Deus pelo perdão. Depois de alguns instantes, em oração silenciosa. Vamos orar ao Senhor. Santo Deus, Pai de infinita graça, Pai bondoso, Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, na Tua casa, ó Deus, todos reunidos, Senhor. Em primeiro lugar, Senhor, para Te agradecer, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos deu, pelo Teu chamado, Senhor, para estarmos na Tua casa essa noite, ó Deus. Em segundo lugar, Senhor, viemos, ó Deus, Te pedir perdão, ó Pai, pelas nossas falhas, pelos nossos delitos, Pai. Sabemos, ó Deus, o quanto somos criativos, ó Pai, na forma de transgredir a Tua lei. Te pecamos, ó Deus, das formas mais diversas possíveis. Olha, o Senhor, através da sua misericórdia, sempre está disposto a nos perdoar, caso nos arrependamos, Pai.
Então, ó Deus, libera o teu perdão para nós, ó Deus. Nos transforma, Senhor. Chama-nos para ti e purifica o nosso coração, Pai. Nos limpa, Senhor, e nos permite, ó Deus, te entregar, ó Deus, um louvor e uma adoração que agrade o teu coração, Pai. É o que eu te oro, meu Deus, te peço e te agradeço. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos louvar o nome do Senhor. Estivemos durante esses dias cantando algumas canções lá no acampamento. Inclusive tem uma que é a música tema do acampamento, que daqui a pouco eu acredito que o pessoal aí vai cantar e vai ensinar para vocês, tá certo? E essas músicas que a gente vai cantar aqui foram tocadas e cantadas durante esses dias lá no acampamento. Vamos louvar o Senhor. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Confesso a ti, Senhor, que fraco eu sou, tão fraco eu sou, mas forte tu és. Eu venho a ti, Senhor, sem nada pra dar, só quero pedir, vem, ajuda-me, ó Deus. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixa teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Coração quebrantado e humilde, não rejeita, Senhor. Estenda-me tua graça e deixe teu amor fluir, Deus, por misericórdia nós clamamos. Faz chover perdão e graça sobre mim, perdão e graça, e lava-me, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor. Faz chover perdão e graça, Senhor, pois hoje eu preciso do teu amor.
Vamos continuar louvando o nome do Senhor. Queria convidar os irmãos, as irmãs para se colocar de pé. Nós queremos saudar a todos também, dizer que você é muito bem-vindo aqui à casa do Senhor, inclusive você que porventura esteja aqui nos visitando. Eu não conheço todo mundo ainda, tem gente que eu não sei se é membro da igreja ou se está visitando, mas se você estiver visitando, sem ter que citar seu nome, é claro, mas queria dizer que se você está aqui é porque o Senhor nosso Deus te trouxe aqui até esse tempo, e se Ele trouxe aqui é porque Ele tem uma palavra para o seu coração. Então aproveite esse tempo, louve ao Senhor, cante louvores ao nome de Deus juntamente com o grupo de louvor, e nós vamos adorar a Deus também, e louvando a Deus pela sua presença, porque Deus trouxe você aqui nessa noite, e isso alegra muito o nosso coração. Saiu de casa e você veio aqui à igreja adorar o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor pela sua presença aqui. Vamos continuar adorando a Deus com o grupo de louvor. Sobre toda a terra tu és o rei, sobre as montanhas e o pôr do sol. Mas uma coisa só, meu desejo é: vem reinar, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Sobre o meu pensar, tudo que eu falar faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. O meu pensar, tudo que eu falo faz-me refletir a beleza que há em ti. Tu és para mim mais que tudo aqui. Vem reinar, reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Reina em mim. Vem reinar em mim. Reina em mim, com teu poder, sobre a escuridão, sobre os sonhos meus. Tu és o Senhor de tudo que sou. Vem reinar em mim, Senhor. Amém. A igreja pode sentar. Essa foi a música tema do nosso retiro. Ela é facinha de aprender e vai ter a letra aqui, então todo mundo pode acompanhar. Vamos louvar. Seria tão bom se o que a gente fala fosse pura compaixão, amor, cuidado e zelo por aquele nosso irmão. Seria tão bom
Meus amados irmãos e irmãs, como falamos aqui no começo, durante esses dias, esse final de semana, nós estivemos ali no acampamento dos jovens, onde estivemos falando sobre as marcas do discípulo de Cristo. Esse foi o tema que foi trabalhado durante esses dias ali no acampamento. Nós tivemos inclusive um texto, que foi o texto para fundamentar aí esse tema que foi escolhido aí pelo pessoal aí da coordenação do acampamento, que foi o texto do Evangelho de João, que nós não vamos pregar esse texto aqui agora,
mas trabalhou-se também esse texto do Evangelho de João, capítulo 13, versículo de número 35, onde nós falamos sobre a importância de carregarmos conosco as marcas do nosso Senhor Jesus. E o texto lá, só para lembrar aqueles que estavam lá no acampamento, nós não vamos pregar nesse texto, mas o texto fala: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns para com os outros. Falamos acerca dessa questão do amor no primeiro dia, inclusive, dizendo que o discípulo de Cristo não é um mero religioso, de que o discípulo de Cristo, ele carrega consigo as marcas da prática da vida cristã no seu dia a dia, não uma mera teologia ortodoxa, mas uma teologia prática, que a gente chama de ortopraxia na teologia, não é? Fazer as coisas de acordo com aquilo que está previsto na Escritura. Falamos sobre isso no primeiro dia. No segundo dia, também, além do pastor Armando, que também trabalhou a questão desse tema e outros temas mais, nós também continuamos falando também sobre o amor como uma marca do discípulo do Senhor Jesus, e sempre trazendo à memória esse texto do Evangelho de João. E foi uma grande bênção. Hoje nós ficamos então de encerrar o nosso acampamento, a verdade, trabalhando de novo esse tema aqui no culto da igreja, agora à noite. Nós vamos continuar falando sobre as marcas do discípulo de Cristo, como o discípulo de Cristo deve caminhar. As marcas do discípulo de Cristo, como o discípulo de Cristo deve caminhar. Então eu convido você a abrir a palavra do Senhor na epístola que escreveu o apóstolo Paulo, a epístola aos Filipenses, no capítulo de número 2, a partir do verso de número 1. Epístola à igreja de Filipos, aos Filipenses. A epígrafe diz: o interesse de Paulo pelos colossenses. Eu vou falar sobre o tema, as marcas do discípulo de Cristo, como o discípulo de Cristo deve caminhar. Como o discípulo de Cristo deve caminhar. Então convido você a acompanhar comigo a leitura do texto. Estarei lendo aqui na minha Bíblia na versão atualizada. Se você tiver uma Bíblia com uma versão diferente, você talvez perceba a leitura um pouco estranha, não é? Mas nós temos várias versões hoje, e eu estarei lendo na versão atualizada, que é geralmente a que o pessoal costuma usar mais. O interesse de Paulo pelos colossenses. Diz assim a palavra do Senhor, eu vou ler até o verso 11. Gostaria, pois, que soubesses que quão grande luta venho mantendo por vós pelos laodicenses e por quantos não me viram face a face. Perdão, irmãos, desculpa, viu? Eu estava lendo outro texto, é Filipenses capítulo 2, do 1 ao 11. Exortação ao amor fraternal e à humildade. Filipenses capítulo 2, a partir do verso 1. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdia, completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tendo em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, lhe deu nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse
que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Filipenses capítulo 2, do verso 1 ao verso 11. O versículo de número 4 diz: não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão cada qual o que é dos outros. E também Paulo vai dizer no verso 2: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenham o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Esses são os versos chaves que a gente queria então trabalhar também aqui nessa noite. Vamos orar mais uma vez. Amado e soberano Senhor, obrigado pela tua santa palavra, obrigado pela tua graça derramada sobre nós, pelo privilégio mais uma vez de ouvirmos a exposição das tuas santas escrituras. E ó Deus, obrigado porque o teu Santo Espírito sempre abre o nosso entendimento, abre a nossa mente, para que possamos entender a palavra do nosso bendito Deus. Ó Senhor, fala conosco, derrama sobre nós a tua graça, derrama sobre nós o teu Espírito, e que possamos assim ser alimentados pela tua santa palavra. Assim oramos, em nome de Jesus, amém. Nós falamos no início do acampamento que todos nós, de certa forma, carregamos alguma marca. Há pessoas que carregam marcas das mais diversas possíveis, cicatrizes, às vezes de algum acidente, de alguma coisa que ocorreu na infância. Falamos que muitos de nós também carregamos marcas em nossa alma, às vezes traumas, problemas que precisam ser tratados. Às vezes carregamos marcas em nós que durante muito tempo elas não se dissiparam. A gente ainda continua sofrendo com coisas, com lembranças do passado que ficaram marcados em nossa alma. E é claro, no decorrer da nossa caminhada, muitas outras marcas nós iremos adquirir também. Se olharmos para o passado, muitos homens de Deus também carregaram muitas marcas. E aí eu queria fazer lembrar dos mártires do Evangelho. Se olharmos para a história da igreja ali na Idade Média, antes da Reforma e depois da Reforma, quantos carregaram marcas diversas por conta do seu amor aos princípios bíblicos, aos valores cristãos, à palavra do Senhor. Muitos inclusive foram mortos. Ora, no início da igreja primitiva, ali em Atos capítulo 2, e logo depois, um pouco mais à frente, no primeiro século, muitos cristãos carregaram as marcas mais diversas, de tortura, marcas de sofrimento por causa do amor a Cristo, e muitos até foram mortos por causa do seu amor ao Senhor Jesus. Talvez no século em que nós estamos vivendo, porque nós continuamos sendo odiados pelas pessoas. A Bíblia diz que quem ama a Cristo, que quem serve a Cristo é odiado pelo mundo. O mundo não nos ama, o mundo nos odeia, se de fato a gente resolve viver os valores e os princípios cristãos. E às vezes a gente carrega essas marcas em nós. São amigos que a gente perdeu, são parentes que não querem mais se relacionar com a gente porque a gente é crente. Quantos não se resolvem entregar a vida a Cristo, não se convertem na igreja, se tornam cristãos ou evangélicos, enfim. E aí os pais abandonam. Eu conheço história de pessoas que, quando se tornaram cristãs, o pai ou a mãe disseram: você não entra mais aqui na minha casa, eu não quero mais você aqui, você não é mais bem-vindo. Isso ainda acontece nos dias de hoje. Pessoas que são rejeitadas pelos familiares por causa da fé que carrega, sofrem preconceito no trabalho, na faculdade, na escola, são vistos assim com outros olhares por muitas pessoas, porque carregam, as marcas de Cristo em suas vidas. E aí, carregar as marcas de Cristo traz sobre nós também outras marcas. Às vezes essas marcas que eu estou dizendo aqui, as marcas do sofrimento, as marcas da rejeição, as marcas do preconceito e tantas outras marcas. O apóstolo Paulo, que escreveu esta carta aqui, na ocasião ele estava carregando uma marca em seu corpo, a marca do sofrimento. Ele estava preso. Essa carta, escrita à igreja de Filipos, além da carta de Colossenses, de Efésios e de Filemão, são conhecidas como cartas da prisão. Nessa ocasião aqui, já no final da quarta viagem missionária do apóstolo Paulo, ele se encontrava preso numa cela fria, ali distante dos seus familiares, longe dos seus amigos. Inclusive até lemos no acampamento um texto de 2 Timóteo, quando Paulo pede
a Timóteo para que trouxessem a capa. Traz a capa, quando vieres, traz a capa. Lá em Timóteo capítulo 2, traz os pergaminhos também. João Marcos eu o abandonei, mas traz ele também até mim, porque em outras palavras, né, é como se ele sentisse saudade. Paulo sentia frio, Paulo sentia a ausência, inclusive até da palavra. Paulo sentia a ausência de amigos, ele estava carregando consigo as marcas por conta da decisão que ele tomou de seguir a Cristo. E essa carta que ele escreve, esse texto mostra que o apóstolo Paulo também estava próximo da sua morte, do seu martírio. Ele estava próximo de ser executado. Mas ainda assim, ele trazia uma outra marca muito importante que todos nós devemos carregar. É a marca da alegria. Apesar da situação em que ele se encontrava, apesar desse contexto, Paulo trazia consigo a marca da alegria. No capítulo 4 aqui de Filipenses, o versículo de número 4 e 10, Paulo vai dizer: alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. E no verso 10 Paulo vai dizer: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Quando a gente lê a história dessa prisão de Paulo, é algo muito interessante de a gente observar, porque Paulo, mesmo preso, mesmo ali algemado, perto da sua morte, o desejo do apóstolo Paulo, o seu maior prazer, não era, irmãos, ser solto, liberto daquela prisão. O maior prazer do apóstolo Paulo, o seu principal desejo, era o progresso espiritual dos irmãos ali na igreja de Filipos. De maneira que Paulo vai dizer aqui, nesse verso de número 10, que nós lemos aqui, do capítulo de número 4, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora uma vez mais renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhas antes, mas vos faltava oportunidade. Paulo sentia uma gratidão imensa, ele sentia feliz pelo testemunho de fé daqueles irmãos. A sua alegria não vinha das condições em que ele estava enfrentando, assim como não deve ser conosco também. Nossa alegria não deve vir das condições pessoais, mas da condição da igreja de Deus, porque mesmo preso, Paulo diz que a igreja de Filipos era a sua alegria, e no verso 1 do capítulo 4, e a sua coroa. A ideia de coroa era como se dissesse: vocês são o meu presente, vocês são o meu orgulho, a minha honra. Capítulo 4, versículo de número 1: portanto, meus irmãos amados e muito saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo firmes no Senhor. Ora, amados irmãos, alguém que estivesse na situação em que Paulo estava, se fosse nos dias de hoje, estaria correndo atrás de um advogado, estaria correndo atrás de alguém para lhe dar um habeas corpus, para que ele pudesse ser solto. Mas Paulo aqui estava feliz, se regozijando no Senhor, dizendo que a alegria dele, estava em ver aqueles irmãos crescendo, se fortalecendo, e aí aplicando aquilo que a gente trabalhou, carregando as marcas de Cristo. Mesmo preso, Paulo vai dizer isso. Então Paulo, ele não pode estar alegre enquanto o espírito, ele não poderia estar alegre enquanto o espírito de facção estivesse existindo nessa generosa igreja, que diz aqui o texto, que inclusive ajudava Paulo no seu ministério, porque diz o texto aqui no verso número 4, do capítulo 4, que aqueles irmãos renovaram com Paulo a ajuda, a contribuição, a manutenção. E Paulo via uma igreja unida, uma igreja generosa, e Paulo exorta aqueles irmãos
para que continuasse tendo essa unidade de coração, para que eles continuassem sendo cristãos de verdade, carregando as marcas do Senhor Jesus. E aí aquela mesma igreja que estava comprometida com Paulo no apoio missionário, no apoio de seu projeto missionário, dando-lhe conforto, dando-lhe sustento financeiro, estava também, amados irmãos, e aí por isso que Paulo escreve essa sua epístola, escreve essa sua carta, porque aquela igreja apoiadora do ministério de Paulo estava sendo ameaçada por divisões internas, e isso estava toldando aqui a alegria no coração deste velho apóstolo. Como a igreja poderia completar a alegria de Paulo? Como a igreja deveria caminhar? Como os discípulos de Cristo daquela igreja deveriam caminhar? Como nós, nesta era pós-moderna, devemos caminhar como igreja do Senhor Jesus? As marcas do discípulo de Cristo, elas são ensinadas aqui para nós, nesse texto desta carta do apóstolo Paulo à igreja de Filipos. A primeira coisa que a gente aprende, amados irmãos, voltando aqui para o capítulo de número 2 e o verso de número 2, como os discípulos de Cristo devem caminhar. A primeira coisa que a gente aqui aprende com o apóstolo Paulo é procurando fazer a vontade do Pai, daquele que o arregimentou, daquele que o salvou, daquele que o escolheu, daquele que o predestinou, daquele que te deu uma missão, que te deu um objetivo de vida, que mudou a tua vida, que te resgatou do império das trevas e transportou você para o reino do Filho do seu amor. Como é que você agora então deve caminhar? Depois de tudo que Cristo fez, de ter morrido naquela horrenda cruz, de ter feito tudo que fez por você, Paulo sabia disso. E Paulo então vai dizer que nós devemos procurar fazer a vontade do Pai. Paulo vai dizer no verso 2: completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. O nosso sentimento, amados irmãos, deve ser o mesmo dos nossos irmãos que viveram antes de nós, daqueles que já partiram, daqueles que morreram por causa do amor a Cristo, da igreja triunfante, daqueles que hoje estão na glória, desses irmãos que com tanto sofrimento lutaram para que o evangelho fosse propagado. O apóstolo Paulo vai dizer então que aqueles irmãos deveriam pensar a mesma coisa. Completai a minha alegria, de modo que pensais a mesma coisa. O verbo grego usado aqui pelo apóstolo Paulo para traduzir a ideia do pensar a mesma coisa é o verbo phronein, usado aqui para definir essa ideia do pensar. E quando Paulo fala sobre pensar a mesma coisa, ele não tem em vista um pensamento meramente teórico, teológico, mas acima de tudo Paulo está se referindo a um pensamento que venha a desembocar numa prática de vida, um pensamento prático, subordinado a alguém, subordinado à vontade de alguém, nesse caso aqui, à vontade do Senhor. O que Paulo está dizendo não é que nós devemos apenas pensar a mesma coisa no sentido doutrinário. A igreja presbiteriana tem uma identidade doutrinária, expressa nos seus símbolos de fé, expressa na sua teologia reformada, que os irmãos conhecem muito bem. Mas Paulo, se estivesse aqui pregando, Paulo diria: que bom, nós temos uma boa doutrina, sadia, maravilhosa. Durante muitos séculos nós temos ensinado a mesma coisa, temos trilhado pelo mesmo caminho, tendo um mesmo pensamento teológico, o mesmo ponto de vista teológico. Nas igrejas presbiterianas, em qualquer lugar do Brasil que você for, você vai ver, salvo exceções,
você vai ver que a igreja, ela tem uma mesma postura, uma mesma forma de liturgia, um mesmo pensamento doutrinário. Mas Paulo, se estivesse aqui, não diria, olha, é importante, você precisa conhecer a teologia da sua igreja, conhecer a história da sua igreja, conhecer os símbolos de fé da tua igreja. Mas você não precisa apenas conhecer, você precisa transformar esse conhecimento em prática de vida. Porque nós não aprendemos para ficar para nós mesmos. Isso é em qualquer ramo da vida, irmãos. Você passa 5 anos, 6 anos, 4, enfim, em uma faculdade, aprende toda a teoria. Mas se você sai dali e fica só na teoria, aquilo vai se apagar, vai morrer no esquecimento. Você precisa colocar em prática. Você precisa fazer um estágio antes de terminar o curso. Você precisa de uma série de coisas para aprender mesmo, para saber se toda aquela teoria, ela realmente entrou dentro da sua cabeça. E aqui no caso, se ela está dentro do seu coração. Porque senão você será apenas um mero legalista. E o legalista é aquele que corrige e vê os erros em todo mundo. Aponta facilmente os erros de todo mundo. A fulano de tal, ele não é um crente muito presbiteriano, não. Beltrano, não, ele não é reformado. Ciclano, não, ele não conhece os símbolos de fé da igreja. Mas e ele? O legalista é assim, ele observa, fica observando se a prática de vida de determinadas pessoas condiz com o que ele sabe, o que ele aprendeu, enquanto ele mesmo não está vivendo aquela prática. Então Paulo não está falando aqui de um pensamento teórico, mas de um pensar prático. E esse pensamento, inclusive, pode ser visto no pensamento que conduziu o apóstolo Paulo à prisão, porque Paulo não se tornou um discípulo de Jesus para ficar olhando o tempo passar, esperando Jesus voltar. E olha que naquela época muitos cristãos acreditavam piamente que Jesus iria voltar em muito pouco tempo, já estava às portas. Alguns hermeneutas chegam até a interpretar Atos capítulo 2, verso 42, vendiam suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos à medida que algum tinha necessidade, dizendo que eles faziam isso, não era apenas por uma questão de eles terem um coração solidário, um coração em que eles olhavam para a questão social, mas é porque eles tinham uma certeza tão grande que Jesus ia voltar, que eles diziam, então não adianta eu acumular riquezas, bens materiais, vamos vender tudo, vamos se desapegar de tudo e ficar aqui esperando que Jesus vai voltar. E o apóstolo Paulo, quando ele foi preso, amados irmãos, ele não estava assim. Ele não estava, bom, Jesus vai voltar, eu vou ficar aqui esperando, eu vou ficar aqui aguardando o Senhor, enfim, eu vou me desfazer de tudo que eu tenho, não. Paulo, quando foi escolhido por Deus, ali em Atos capítulo 9, desde os primeiros momentos de sua conversão, ele já mudou radicalmente a sua vida. Ele passou então a ser perseguido, ele passou então agora a pregar o evangelho do Senhor. Desde os primeiros momentos, fariseus, saduceus procuraram matar Paulo, porque todo mundo sabe que Paulo era alguém que perseguia os cristãos e agora tinha uma posição social privilegiada, era alguém da sociedade assim bem conhecido, e agora ele muda radicalmente a sua vida e passa a ser um seguidor de Jesus. Ele não queria apenas ficar no pensamento teórico, e olha que Paulo conhecia, ele era um judeu, foi criado nos princípios judaicos, na religião judaica, ele sabia a lei de Deus, conhecia a lei do Senhor, mas ele chegou ao momento que percebeu que aquilo era apenas um mero conhecimento teórico. Paulo queria que aquilo se transformasse em prática. Então a vida de Paulo, toda a sua vida, foi viver o evangelho na prática. Assim como foi também, é claro, aí a gente se reporta à pessoa do nosso Salvador, o Filho de Deus, que desceu do trono da sua glória, como diz aqui o versículo de número 5, do capítulo 2, desceu do trono da sua glória para a vergonha da morte na cruz, porque estava subordinado ao seu Pai, a obedecer o seu Pai. O Pai havia dado uma ordem, existia um pensamento eterno, elaborado desde a eternidade,
E aí Jesus Cristo desce e transforma aquele planejamento feito desde a eternidade, desde os que a gente chama dos decretos eternos de Deus, se transforma em algo prático. Cristo vem até nós, morre na cruz, deixa a sua glória, e aqui o versículo 5 do capítulo 2, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo na sua essência, ele era Deus, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ele não fez uso dos seus atributos divinos, mas se esvaziou, se transformou como um de nós, um homem, ou seja, ele incluiu na sua natureza a natureza humana, porque até então ele só tinha a natureza divina, e se transformou como um de nós, em semelhança de homens, reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte. O verdadeiro discípulo do Senhor Jesus, meus amados irmãos, procura, esse é o primeiro ponto que eu estou trabalhando, procura fazer a vontade do Pai. Procura fazer o quê? A vontade do Pai, daquele que o escolheu. Cristo fez isso. Cristo é um modelo para nós, o maior modelo de submissão. E ele não precisava disso, mas ele fez, porque ele estava ali para cumprir uma missão em obediência ao seu Pai. E Cristo pensava assim, porque ele era um servo que veio para nos servir e para servir de exemplo. Se todos nós pensássemos da maneira como Jesus Cristo também pensou, como ele morreu por pecadores, estaríamos também fazendo a vontade do Pai. Todo verdadeiro discípulo, amados do Senhor, deve pensar a mesma coisa. Estamos aqui para fazer a vontade do nosso Pai. Fica claro então que a palavra phronein no grego, traduzida por mente, pensar a mesma coisa, denota então uma capacidade, ou melhor, não denota meramente uma capacidade intelectual, mas uma ação, uma prática, uma atitude. E aqui no caso de Cristo, era fazer a vontade do seu Pai eterno. Obviamente que ter uma só mente não significa que os crentes precisem concordar em tudo. Em vez disso, cada crente deve ter a mesma atitude de Cristo. Estamos numa igreja que às vezes a gente discorda com questões doutrinárias, mas no que diz respeito à obediência, a cumprir a missão que o Pai nos deu, isso nós devemos pensar da mesma forma. Não devemos pensar de forma diferente, como diz aqui o verso 5 do capítulo 2. Então a primeira coisa que a gente aprende é que o discípulo de Cristo que carrega suas marcas, uma dessas marcas é a marca da obediência a Deus. Estarmos submissos à vontade do nosso Pai. Ainda no verso 2, nós também ainda extraímos daqui mais outro ensinamento sobre as marcas do discípulo de Cristo, como o discípulo de Cristo deve andar. A primeira coisa que a gente viu é procurando fazer a vontade do Pai. E a segunda coisa é procurando viver em unidade nos relacionamentos. Procurando viver em unidade nos relacionamentos. O texto fala ainda assim: de modo que pensais a mesma coisa, tenhais o mesmo amor, diz aqui o verso 2, sejais unidos de alma, tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma. Os irmãos aqui da igreja de Filipos, eles precisavam urgentemente ter o mesmo amor uns pelos outros, igual ao que Cristo teve por cada um deles. O amor de Cristo trouxe do céu para a humilhação, condição da natureza humana, para morrer por aqueles irmãos daquela igreja, para morrer na cruz em favor daqueles pecadores. Muito embora os crentes não possam fazer o que Cristo fez,
Muito embora a gente não possa fazer o que Cristo fez, mas nós podemos seguir o seu exemplo quando expressamos o mesmo amor na maneira de lidarmos uns com os outros na comunidade cristã. E a gente faz isso, amados irmãos, procurando viver em unidade de espírito. A unidade de espírito, ela faz toda a diferença na vida daqueles que se dizem cristãos, porque a igreja, ela precisa ser unida. A Bíblia diz, o apóstolo João, escrevendo lá no capítulo de número 17 do seu evangelho, versículo 22 a 24, que Jesus orou para que todos aqueles que creem ou que crescem nele pudessem ser como ele e o Pai, uma só pessoa. Evangelho de João, capítulo de número 17, versículo 22 a 24. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejais aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviastes e o amaste, como também amastes a mim. Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me destes, para que vejam a minha glória que me conferiste, porque me amastes antes da fundação do mundo. O desejo do nosso Deus, amados irmãos, é que possamos ser unidos na obediência, unidos nos valores cristãos que nós carregamos, unidos a Cristo, para que o mundo conheça Jesus Cristo por meio de nós. E aí a gente fica dizendo que quando a gente pensa nessa questão de unidade, irmãos, a unidade não combina de maneira nenhuma, não combina com a divisão, não combina com as intrigas. Na verdade, a igreja, ela não é um concurso de projeção pessoal, nem é muito menos um campeonato, um local de campeonato de desempenhos pessoais, cada um tentando mostrar o que sabe mais ou o que sabe menos. Não, a igreja é um corpo, onde cada membro deve cooperar um com o outro, visando a edificação de toda a igreja e, acima de tudo, a glória do nosso bendito Deus. Então aqui na igreja não cabe privilégios, pessoas que vêm aqui para tentar se mostrar ou aparecer, porque Cristo é o centro de tudo aquilo que nós fazemos na igreja. A igreja então precisa ter esse mesmo sentimento. A igreja, ela é como um coro que deve cantar no mesmo tom. E os crentes não são competidores, mas eles são cooperadores. Eles não são rivais e nem podem ser, mas eles são parceiros. Eles não estão lutando por causas pessoais, mas todos nós estamos buscando, no final de tudo, a glória do nosso bendito Deus. De maneira que isso só pode ser possível, meus amados irmãos, se nós estivermos vivendo essa unidade, vivendo o mesmo sentimento que Cristo Jesus teve, que o apóstolo Paulo teve. Inclusive ele fala disso, ele diz que os filipenses tinham essa característica, eles estavam unidos, inclusive para ajudar Paulo nos seus projetos, e assim também nós devemos viver. Trabalhamos então, amados de Deus, tudo isso lá no acampamento, e hoje nós encerramos com mais esses 2 pontos, que o crente que carrega as marcas de Cristo precisa ser obediente à missão que Deus lhe deu, ao chamado que Deus lhe confiou, precisa ser obediente ao seu Senhor. Deus está em primeiro lugar em sua vida, e o cristão que carrega as marcas de Cristo, ele precisa estar unido. Precisamos estar unidos, servindo a Deus por meio dos dons e dos talentos que o Senhor nos deu, para a edificação do corpo de Cristo, que é a sua igreja, para servirmos os nossos irmãos e, consequentemente, crescermos também, porque quando a gente serve a alguém,
nós também somos alimentados e nós somos fortalecidos e a gente também cresce espiritualmente. Essa é a palavra que nós trazemos nessa noite e esperamos em Deus que aqueles que estiveram no acampamento possam ter aprendido isso e a gente possa ver a prática de tudo aquilo que foi aprendido ali no acampamento, no dia a dia da nossa vida, não só na igreja, mas principalmente lá fora, onde nós passamos a maior parte do nosso tempo. E você que esteve aqui nessa noite, esperamos em Deus também que você possa ter aprendido isso. E aí fica aí o questionamento para você fazer a si mesmo: como está a tua obediência ao Deus que te salvou? Como está o teu serviço ao Deus que te salvou? Como está o teu serviço à Igreja de Cristo? O que você tem feito? Como você tem contribuído com o Evangelho de Jesus, com a Igreja do Senhor? O que você tem feito com os dons que o Senhor te deu? Que atividades você tem desenvolvido, você tem desempenhado? Isso é tão importante, irmãos e irmãs, para que a gente possa crescer, para que a gente possa amadurecer, para que a gente possa se fortalecer. Porque você pode passar muitos anos na igreja e continuar como uma criança, imatura, qualquer coisa já diz que vai sair da igreja, qualquer coisa se aborrece, qualquer coisa fica com raiva. Às vezes isso é sinal de imaturidade, sabia? Isso acontece com muita gente. Não precisa ser crente velho, não precisa ser crente novo, com qualquer um acontece. Isso acontece porque às vezes a gente não está exercitando a nossa fé, não estamos buscando a santificação em Cristo Jesus, porque fomos salvos, mas não fomos salvos para ficar como aqueles cristãos da igreja primitiva, achando que Jesus já vai voltar aí em 2023 ou 2024. Não sabemos quando ele vai voltar. E enquanto ele não volta, qual deve ser o nosso papel? Qual deve ser a nossa missão? Crescer, buscar a santificação, buscar sermos semelhantes ao Filho, semelhantes a Cristo, assim como Paulo fez de tudo para ser. Lhe custou caro. Não é fácil, irmãos, não é fácil seguir a Cristo como se deve seguir. O próprio Senhor Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer que bem-aventurados são os perseguidos por causa da justiça. Então, por causa da justiça, nós, muitas vezes, seremos perseguidos, por causa do amor ao Senhor. Mas aí, foi uma escolha que nós fizemos em Cristo, segui-lo. E agora, precisamos entender quais as consequências dessa escolha que fizemos, de seguir ao nosso Mestre. E não foi uma escolha ruim, foi uma escolha extraordinária, a melhor da nossa vida, ou não? A melhor da nossa vida. E que Deus em Cristo esteja nos ajudando nessa nossa caminhada cristã, nos dando forças, afastando de nós a ação de Satanás, que é um ser bem real e bem presente, afastando de nós a ação do diabo, nos tornando mais unidos em Cristo, trabalhando em nossos temperamentos, em nossas diferenças, nos ajudando a saber lidar com o diferente, com aquele irmão, não é, que enfim, que é diferente da gente, e tem às vezes características que às vezes você diz: eu não me identifico muito, mas você precisa aprender a lidar com ele. E vamos, amados irmãos, continuar a nossa caminhada, nos amando, porque o amor faz toda a diferença. Uma coisa que impactou muito a minha vida, quando eu me tornei cristão, quando eu resolvi me tornar evangélico, presbiteriano, foi a unidade da igreja do Prado, igreja presbiteriana do Prado, lá em Recife, a minha primeira igreja, aí nos idos dos anos 80, início dos anos 90, o que me chamou muita atenção foi entrar naquela igreja e ver como aqueles irmãos eram unidos. Era uma coisa tão impressionante a união daqueles irmãos, a alegria deles, que aquilo me chamou a atenção. Porque eu era um católico e via que ser católico era apenas uma mera religiosidade, era apenas um desencargo de consciência. E aí eu chego no lugar daquele e vejo as pessoas, de fato, querendo viver o Evangelho de Jesus. E viver, acima de tudo, o amor que Jesus tinha, porque eles se amavam mesmo, era uma coisa assim, sabe, a forma como eles me recepcionaram, a alegria deles, o trabalho que eles faziam. Eu vejo sim, amados irmãos, isso aqui, mas sempre precisamos melhorar um pouco mais. Sempre precisamos melhorar um pouco mais.
para que o mundo nos conheça. Se alguém entra aqui e vê a nossa união, a nossa alegria, eles vão desejar voltar, até porque o mundo está tão carente de amor, tão carente, não é, de modelo, de paradigma, de pessoas que amam. O mundo está carente disso, e quando eles chegam no lugar que ele percebe o amor, ele vai querer voltar. Por isso é importante a gente sempre perceber alguém que está chegando, que você de repente percebe que não é da igreja, um visitante que se aproxima, um irmãozinho que de repente entrou e sentou no banco e está ali meio cabisbaixo, triste. Eu gosto muito, acho que os irmãos já perceberam, de entrar na igreja e sair apertando a mão de todo mundo. Às vezes não dá tempo de apertar de todo mundo, mas eu queria poder passar às vezes no banco e apertar a mão de cada um e dar pelo menos um sorriso para cada um. Esteja ele triste, esteja ele alegre, mas apertar, né, a mão de cada um. Isso faz muita diferença, irmãos, para qualquer pessoa, porque a gente não sabe quem é que entra aqui, como a pessoa está. E às vezes um mero sorriso, um mero olhar, um aperto de mão, faz toda a diferença e pode mudar a vida de uma pessoa. Não é verdade? Eu louvo a Deus porque tenho me sentido muito à vontade, muito feliz pela maneira como os irmãos têm nos recebido, a mim e a minha família. E você que está chegando aqui, visitando a igreja, essa igreja, ela tem um carisma maravilhoso. Você não vai se arrepender de voltar aqui outras vezes. Que Deus em Cristo, então, amados irmãos, muito nos abençoe. Nós vamos mais uma vez orar ao Senhor, que nos capacite a carregarmos essas marcas do Senhor Jesus em nós. Vamos orar? Baixe, amado irmão, sua cabeça, e eu vou orar por você. Pai, eu quero colocar em tuas mãos cada um desses irmãos, dessas irmãs, colocar diante do Senhor, cada um de nós. Ó Senhor Jesus, sabemos que falta tanta coisa para carregarmos ainda as tuas marcas de verdade, mas que queremos pedir ao Senhor que a cada dia o Senhor vá nos aperfeiçoando, para que possamos nos tornar mais semelhantes ao Senhor Jesus, no amor, no mesmo pensamento, no altruísmo, no desejo, ó Deus, de crescer espiritualmente, nos santificar, de servir também na igreja, que cada um tenha esse desejo sempre, de não esperar por pastor, lhe chamar para fazer alguma coisa, não, que cada um se disponha, procure onde melhor se encaixa dentro do corpo de Cristo, para começar a servir, e assim começar a crescer e amadurecer espiritualmente. Que as pessoas que aqui entrarem possam se sentir felizes, alegres, perceber em nós essa alegria, essa diferença, e assim desejem voltar, ó Pai, e que cada um de nós também possamos sempre sair daqui felizes, na vontade de dizer assim, eu quero de novo voltar quarta-feira, para rever os meus irmãos amados, estar aqui de novo no domingo. Ó Senhor Jesus, coloca em nós esses sentimentos, coloca em nós essas marcas, para que a tua igreja possa ser forte, e assim o mundo conheça o Senhor Jesus por meio de nós. Assim oramos, assim rogamos, em nome do Senhor Jesus, é a nossa oração. Amém. Vamos ainda cantar ao Senhor, como diz Malaquias, trazei os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na sua casa, e provai-me nisso, diz o Senhor, se eu não vos abrir as janelas dos céus e não derramar sobre nós bênçãos sem medida. Isso também é um momento de adoração, e que a gente deve fazê-lo com muita alegria também, porque em face da crise que vive hoje o país, ter a condição de chegar num gasofilaço e contribuir com algo é um grande privilégio. Muitas pessoas não têm condições de fazer isso, e nós estamos tendo. Louvado seja o Senhor por isso. Deus não precisa do seu dinheiro, Deus não precisa do dinheiro de ninguém para realizar os seus planos, mas Ele quer provar a nossa fé, a nossa fidelidade, e até onde vai a mordomia da nossa vida. Somos mordomos de tudo, inclusive daquilo que nós temos, do nosso dinheiro. Pertence ao Senhor, Ele nos dá para a gente administrar, e Ele quer ver de nós também a disponibilidade em servir também a sua igreja. E eu garanto a você, você nem vai ficar nem mais pobre, nem mais rico. Eu sou crente há mais de 30 anos, sempre contribuí, sempre fui dizimista fiel, sempre, nunca fiquei nem mais pobre, nem mais rico, nem vou ficar, mas sempre procurei ser fiel ao Senhor, e tenho certeza que quando a gente contribui, todo mundo sabe, pelo menos na igreja presbiteriana, que tudo aqui é absolutamente transparente.
você sabe para onde vai cada centavo e onde é investido, e você sabe que tudo é investido no reino do Senhor. Por isso, a nossa fidelidade, amados irmãos, para que a igreja possa executar novos projetos, para que a igreja possa sonhar mais alto com novas coisas, e ela só pode fazer isso se os irmãos forem fiéis, forem contribuintes, para que a igreja também possa crescer. E porque ela possa crescer também, ela precisa também de investimento financeiro, de dinheiro, para que isso aconteça. E Deus, Ele opera em nossos corações para isso. Ele trabalha em nossos corações, porque essa é uma responsabilidade minha e sua, como membro aqui dessa igreja. Você que é visitante, não se sinta constrangido, você não é obrigado a contribuir, a não ser que sinta o desejo. Mas você que é membro da igreja, é um dever seu. Você tem direitos como membros, mas tem deveres, e um deles é esse, de contribuir com a igreja do Senhor Jesus. E isso é uma graça muito grande. Vamos louvar a Deus, e enquanto estivermos cantando, você pode se dirigir até o gasofilácio e trazer a sua contribuição. Vamos orar ao Senhor, agradecendo a Deus por esse momento também de ofertório. Pai, te louvamos, te bendizemos também por esse momento de ofertório em que cada um dos irmãos vieram aqui contribuir ao Senhor, que possamos usar os recursos com sabedoria para o serviço do reino do Senhor, para a tua igreja, ó Deus. Que a tua graça continue sobre nós e que possamos continuar tendo condições de contribuir para a causa do Evangelho do Senhor Jesus. Assim oramos em nome de Cristo. Amém. Amados irmãos, dia 12 deste mês acontecerá um passeio ciclístico, ok? Promovido pela SAF da igreja, não é isso?
E está à disposição dos irmãos que quiserem, das irmãs, participar desse passeio, uma camiseta que está sendo vendida, tá certo? Então você procure, quem é que procura para a camiseta? Hã? Oi? Ah, certo. Renata, Kika e mais quem? Certo. Então vocês procurem essas irmãs para, se quiserem adquirir a camiseta, para que todo mundo vá bem bonitinho, padronizado, tá certo? Comprar a camiseta. Eu pelo menos preciso comprar não só a camiseta, mas a bicicleta também. Espero conseguir pelo menos a bicicleta. Mas vamos estar, se você tem a bicicleta, apoie esse trabalho e vamos estar juntos para a glória do nosso Senhor Todo-Poderoso. Oi? Ah, sim, a comemoração é em prol da comemoração do Dia da Mulher, o passeio ciclístico. É em prol da comemoração do Dia da Mulher. Ok, sábado que vem, dia 5 de março, também acontecerá o primeiro encontro dos pequenos grupos, não é isso? Dia 5 de março, o próximo sábado. Eu vi que durante a semana foi dado esse aviso e eu estou aqui reforçando. Vai ser aqui na igreja esse encontro. Será aqui na igreja a partir das 19h30, é isso? Então, próximo sábado, todos os casais, daqueles que fazem parte dos pequenos grupos, venham para cá, que é aí o início, não é, da retomada aí dos trabalhos do Ministério de Casais da igreja. Nós também temos outro aviso aqui, juntos podemos fazer mais. No primeiro domingo de cada mês estamos recebendo as doações no templo, doações para montar as cestas básicas, para serem distribuídas, campanha de arrecadação de alimentos para alimentos não perecíveis. Esse é um projeto do Ministério de Ação Social da nossa igreja. Então, se você quer contribuir com algum alimento não perecível, você traz aqui, deixa aqui na igreja, para que a gente possa montar as cestas básicas e assim distribuir essas cestas básicas. Não sei se eu estou esquecendo mais algum aviso. Próxima quarta-feira, irmãos, temos aqui o nosso culto de doutrina e oração, onde nós estamos estudando aí a carta de Tiago. A gente convida você a vir para cá e estudar juntamente conosco a carta de Tiago. Venha, porque tem sido uma grande bênção do Senhor. Vamos crescer também espiritualmente. E você, visitante, também está convidado a participar desse momento. Também venha orar, porque nós precisamos muito de oração, muito mesmo. Venham estar aqui na igreja, para que a gente continue orando. Vamos estar orando pelos nossos irmãos enfermos, vamos continuar orando pela situação do nosso país, vamos estar orando, inclusive já devemos começar a orar, irmãos, por esse ano, que é um ano de política, é um ano difícil, é um ano que a gente já precisa começar a colocar os joelhos em terra, para que Deus abençoe e faça a sua vontade. E que a igreja tenha maturidade e sabedoria, para que esse momento não seja um momento que a gente fique com raiva um do outro, brigado com o outro, porque fulano escolheu um candidato X e Beltrano candidato Y. É um direito de cada um escolher quem quiser. E está debaixo do nosso papel como cidadão escolher X ou Y, tá certo? Que Deus esteja nos direcionando com isso, nos dando sabedoria e colocando em nosso coração as decisões que a gente precisa tomar com relação a isso. Ok, amados irmãos? Vamos ficar de pé e encerrar com a bênção dos apóstolos. Pastor Armando hoje ele foi para o Croatá. Quem iria? Era eu, mas houve um imprevisto, ele terminou tendo que ir para lá. E antes mesmo do acampamento, ele já havia feito a escala e eu estava escalado já para pregar hoje. Mas, se Deus quiser, o pastor Armando certamente deverá estar pregando aqui de novo no próximo domingo. Vamos encerrar com a bênção apostólica. Amado e soberano Pai, obrigado por essa noite maravilhosa. Que o Senhor possa guardar cada um desses irmãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso bendito Pai, a comunhão, o poder e as consolações do Espírito sejam sobre nós e sobre o povo de Deus aqui presente, espalhado pela face da terra, hoje e para todo o sempre. Amém. Sim, outro aviso, irmãos, é a escolinha de música para criança, viu? Se você quiser matricular o seu filho aí para estudar música, vai ter aula de violão, contrabaixo, bateria. Procure aí o pessoal aí do louvor, o pessoal vai saber dizer para você como funciona e como são as inscrições. Deus te dê uma semana de paz. Fale com cada um dos irmãos,
Dê um sorriso para cada um deles. Não saia daqui sem dar um sorriso para o seu irmão. Deus te